Papaléguas. Esse simpático pássaro azul veloz, que vive fugindo das tentativas fracassadas do coiote de pegá-lo, tem a ver com um carro. E o carro que tinha que representar esse passarinho azul teria que ser rápido. Tão rápido a ponto de ser banido da NASCAR. Prepare-se, coloque seu capacete das indústrias Acme e fuja das armadilhas do coiote a bordo do seu Superbird, a estrela do episódio de hoje da história do automobilismo. Geralmente no automobilismo há alguns períodos de grande hegemonia em alguma categoria. Na Fórmula 1, eu posso citar a avassaladora dominância da Ferrari no início dos anos 2000. Já no extinto Grupo C, também posso citar os devoradores de títulos e reis da categoria, os absurdos Porsche. Mas na NASCAR não é muito comum vermos grandes períodos de hegemonia de pilotos, equipes ou montadoras. Mas houve um grande período de hegemonia com a Ford, que dominou a categoria de 1963 até o início da década de 70. Bom, o que talvez a Ford não esperasse era a resposta da Chrysler a essa dominância. Muitos confundem o Superbird com o Dodge Charger Daytona, e eu vou falar muito dele aqui, mas há diferenças. As diferenças estão no tamanho do veículo, na sua largura e tamanho do aerofólio. Mas há uma única coisa que esses dois carros carregam em comum: os seus motores. Só para você ter uma noção de diferença do Charger Daytona, ele tem um coeficiente de arrasto de 0,28 cx, enquanto o Superbird tem um coeficiente de arrasto de 0,31 cx. E outra coisa que os dois têm em comum é que eles foram desenvolvidos em um túnel de vento e que foram feitos sob medida para dar um fim à hegemonia da Ford na NASCAR. Mas a história do Charger Daytona vai ficar para um próximo episódio, porque agora nós vamos falar do passarinho azul da Plymouth. Então, como toda boa história de um carro genuinamente americano, essa história teria que começar nas pistas. Em 1967, o principal piloto da equipe de fábrica da Plymouth era a lenda viva Richard Petty. O homem era uma máquina de vencer. De 48 corridas naquela temporada de 1967, ele subiu 27 vezes ao pódio. E olha que nem o melhor carro do grid ele tinha. E era justamente por causa disso que ele estava descontente, pois o seu Plymouth Roadrunner, mesmo sendo rápido, não era tão veloz quanto os Ford Torino. Então, na temporada de 68, Richard deu adeus a Plymouth e olá para a Ford. Digamos que esse foi um soco no estômago da Chrysler. Então, ela resolveu se mexer. Bom, esse soco foi tão forte que a Dodge fabricou o Charger Daytona, e a irmã não queria ficar para trás, até porque ela queria recuperar Richard. A Plymouth então construiu o Superbird. Na verdade, o Superbird é baseado no mesmo Roadrunner lá de 1967. O antigo Roadrunner foi levado a um túnel de vento da Chrysler e lá começaram os trabalhos. O carro recebeu um cone frontal mais aerodinâmico, muito inspirado no Charger Daytona, mas era um pouco mais largo e mais baixo. O aerofólio também era inspirado no carro da irmã Dodge, mas era maior e mais alto. Os paralamas também foram modificados e eram de um Dodge Coronet. A escolha desses paralamas veio pelo motivo de serem mais aerodinâmicos e permitirem uma maior fluidez do ar pela carroceria. Um detalhe interessante é que nada nesse carro está lá por um acaso. Se você olhar o capô de um Superbird, vai ver pequenas saídas de ar acima das caixas de roda. Mas elas não funcionam nos carros de rua, apenas nas versões de corrida. E como as regras da NASCAR proibiam essas saídas de ar acima da linha do capô, a Plymouth deu uma sábia desculpa, que eram apenas aberturas para que os amortecedores trabalhassem livremente. Um detalhe legal é que o gigantesco aerofólio do Superbird pode ser ajustado conforme a necessidade.
Mas um outro detalhe da parte aerodinâmica foi que, para melhorar a fluidez de ar pela parte traseira do veículo, seu vidro traseiro foi colocado o mais rente possível à carroceria. Essa solução veio para diminuir ao máximo possível a formação de vórtices aerodinâmicos, que poderiam atrapalhar a passagem de ar. Um outro detalhe muito interessante é que, segundo os testes do túnel de vento, o Superbird poderia chegar a absurdos 320 km por hora. Bem, nunca foi realmente medida essa velocidade, mas segundo a Plymouth e a equipe de Richard Perry, e essa é uma medição não oficial, na corrida das 500 milhas de Daytona de 1967, o Superbird atingiu uma velocidade máxima, acredite você ou não, de 325 km por hora. E até então, essa é a maior velocidade que um carro da NASCAR tinha atingido até aquele momento. Lembre-se, jovem gafanhoto, é a década de 70. Se 320 km por hora hoje já é um absurdo, imagina isso 53 anos atrás. Mas não era só na parte aerodinâmica que o Superbird era um absurdo. Seu motor era também um absurdo. E mais absurdo ainda foi o motivo dele ter sido banido da NASCAR. Eu não vou enrolar você aqui não. E já vamos aos motores dessa máquina incrível. O grande diferencial do Plymouth Superbird era seu motor. Na verdade, seus motores, pois o carro tinha à disposição, na versão de rua, 3 motores. O primeiro era o lendário Hemi 426 V8, que era o mesmo motor usado na versão da NASCAR. Esse bloco V8 era capaz de entregar absurdos 433 cavalos e incríveis 65,2 kg de torque. Esse motor só equipou apenas 136 unidades de rua do Superbird, se tornando o motor mais raro da versão de rua do carro. Já a segunda unidade de potência que equipou o Superbird foi o famoso 440 Super Commander V8. Essa segunda opção era uma versão mais amansada para o carro. Esse motor despejava apenas 375 cavalos. Já a terceira opção de motor para o carro da Plymouth era o famosíssimo 440 Super Commander 6 Barrel V8. Esse motor batia incríveis 390 cavalos, com um carburador de 6 comandos, por isso o nome 6 Barrel. Mas talvez mais importante que os motores desse carro foi o motivo do Superbird ser banido da NASCAR. O objetivo do Plymouth Superbird era inicialmente derrubar a hegemonia da Ford e recuperar Richard Perry, que estava lá na montadora do velho Ranzinza. O segundo objetivo, que era trazer Richard novamente a Plymouth, já foi cumprido com total sucesso antes mesmo do carro entrar nas pistas. Mas o primeiro objetivo, Gel? Então, amigo, o Plymouth Superbird e o Dodge Charger Daytona sozinhos monopolizaram 80% das vitórias da NASCAR na temporada de 1970. O mais absurdo fica por conta de Richard Perry. Ele venceu sozinho 18 corridas com o Superbird. Ao final do campeonato de 1970, a organização da NASCAR, segundo rumores da época, pressionado por Chevrolet e Ford, mudou as regras, ditando que todos os carros com apêndices aerodinâmicos deveriam ter seus motores limitados a 305 polegadas cúbicas. Na verdade, segundo novamente rumores, isso aconteceu por medo do avanço que esses carros trouxeram para a categoria. E, consequentemente, essa decisão matou o Superbird e o Charger Daytona. Infelizmente, isso é muito comum no automobilismo e, sinceramente, essa atitude tira todo o brilho desse esporte magnífico. O Superbird só foi produzido por apenas um ano e foram construídas apenas 1.935 unidades, com esse número podendo variar conforme a fonte de pesquisa que você utilizar, mas a variação é muito pequena.
O carro não foi um sucesso de vendas, como foi um sucesso nas pistas. Talvez por seu irmão da Dodge ter feito muito mais sucesso com o público. Com toda a certeza desse mundo, o Plymouth Superbird é um ícone absoluto dos carros. Uma verdadeira lenda. Um carro incrível e que mostrou a NASCAR que a aerodinâmica faz toda a diferença. E talvez, só agora, 53 anos depois de tudo isso ter acontecido, a NASCAR, por meio do carro que correu esse ano lá em Le Mans, tenha aberto seus olhos finalmente e visto os benefícios de focar em um carro mais aerodinâmico. Mas agora vamos ver qual será o próximo passo da NASCAR. Ela vai continuar parada no tempo, como muitos costumam falar, e realmente na parte aerodinâmica ela está parada no tempo, ou vai evoluir finalmente? Agora eu vou te fazer um pedido especial. Tá vendo esse número que tá aparecendo na sua tela? 64,3% de todos que assistem ao Garage não estão inscritos. Então eu vou te fazer um pedido a partir de agora. Se inscreve nesse canal, vai, cabe mais um. O que você tá fazendo nesse número? Ó, tem um banquinho aqui do meu lado te esperando para você sentar. Vem, cabe mais um na garagem. E deixa seu like. É tão simples, vai me ajudar tanto essas ações e você vai me motivar tanto a continuar trazendo conteúdo para você. E comenta aí para mim por onde você conhece o Superbird, tá conhecendo agora, já conhecia, e pode ficar calmo. Eu não esqueci dele não. Eu sei que o Superbird apareceu lá no filme Carros na pele do personagem Ray, que inclusive era dublado pelo nosso querido Richard Perry. Eu sei disso e foi por lá que eu conheci esse carro e por isso que eu deixei para falar dele aqui nesse momento. Olha, eu lembro que quando eu vi esse carro lá no filme, ficou uma pulguinha na minha cabeça assim, será que esse carro existe? E sabe quando é que eu confirmei que esse carro existia? Quando eu fui jogar Gran Turismo 2. Eu descobri que realmente existia. Falei, nossa, que incrível aquele aerofólio extravagante. Eu achava maravilhoso e eu ainda acho maravilhoso. Eu acho esse carro muito bonito, apesar que tem gente que teima que ele é feio, né? Olha como a NASCAR, às vezes ela anda pra trás, né? Eu sou um grande defensor da categoria porque eu gosto muito dela. Em termos de segurança, eu acho que hoje só a Fórmula 1 para bater de frente com a NASCAR. Não existe uma outra categoria tão segura quanto. Mas às vezes a NASCAR anda para trás, deixou a aerodinâmica de lado, anos e anos insistindo na mesma fórmula. Já tá na hora. Eu torço para aquele carro que apareceu lá nas 24 horas de Le Mans se tornar um padrão dentro da NASCAR em termos de aerodinâmica. Vai ser tão legal ver isso na prática, os carros todos com aqueles apêndices melhorando o desempenho. Olha, vai lá, NASCAR, muda essa opinião, deixa de ser essa categoria com esses velhos aí comandando. Vai lá, muda isso aí. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Se você concorda comigo sobre o quesito a aerodinâmica da NASCAR tá atrasada e realmente tá, deixa aí nos comentários. Valeu, falou e até mais. Isso é tudo, pessoal.